Olá, boa noite, graça e paz. Que a paz que vem de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que seja uma realidade espiritual sobre a sua casa. Bom, nós voltamos aqui para meditar na oração do Pai Nosso, uma oração para ser vivida. Hoje nós vamos refletir sobre o versículo de número 11 e sobre o tema Só por hoje nos deu o pão. Bom, nós já comentamos aqui que a oração do Pai Nosso, ela inicia com os interesses de Deus e não com os nossos interesses, com a realidade do reino de Deus e não simplesmente com as nossas necessidades. Mas a partir do versículo de número 11, fala aqui sobre a necessidade do homem, que é a necessidade do pão, que é uma questão de sobrevivência, a necessidade do perdão, que é uma questão de sobrevivência e de vida eterna, e a necessidade que o homem tem de ser livrado de todo mal, sendo que é Deus que preserva as nossas vidas, necessidade de proteção. Bom, Deus é aquele que vem para suprir as necessidades do homem, as necessidades básicas. O Senhor faz uma promessa de sustentar aqueles que buscam a tua face, aqueles que invocam o teu nome, aqueles que oram, aqueles que se dobram diante da tua presença, sendo filhos que têm amado o seu Pai Celeste. O significado da oração do Pai Nosso, nós vamos conseguir compreender melhor quando nós entendermos o espírito da oração do Pai Nosso e não somente o que está escrito, não somente a letra. Porque há um espírito nessa oração que é justamente o que nos leva a querer viver dessa forma como Jesus ensinou. Quando nós pegamos a oração do Pai Nosso como uma receita pronta, receitas prontas nos deixam assim preguiçosos espiritualmente. Então é importante internalizar, pensar sobre cada palavrinha citada aqui por Jesus, cada ensinamento que Ele trouxe aqui, para que possamos viver isso com mais intensidade, viver da melhor forma possível, da melhor forma que nós pudermos viver esta oração. Quase sempre que lemos ou que temos um contato com a oração do Pai Nosso, não é porque entendemos o Espírito, mas uma vez compreendido o Espírito dessa oração, ela vai se tornar para você muito mais profunda e edificante para a sua vida. Amém? Então o versículo de número 11 nos diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Repare comigo que no versículo 9 começa a oração do Pai Nosso, no ensino de Jesus, Pai Nosso. E aqui no versículo 11 diz Pão Nosso. Entre essa questão do Pai Nosso e Pão Nosso, permanece o nosso no sentido de não ser nada individualista, egoísta, mas no sentido realmente de compartilhar, mas permanece o relacionamento com Deus. Uma vez que ele diz aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, a oração que Jesus ensinou nos ensina a recorrer a Deus todos os dias, pedindo pão para cada dia, e não só pedindo, mas é claro também que a gratidão, o agradecer, tem que fazer parte da nossa vida. Amém? Então, aqui está estabelecido um relacionamento, porque é interessante as formas, os mecanismos, a dinâmica de Deus para nos atrair para a presença dEle, o quanto Deus tem sido bom para conosco. E nós somos aqueles que somos dependentes aqui dentro da oração do Pai Nosso. É o filho que depende do pai. Por exemplo, quando você vê uma criança que tem 6 meses de idade, tem 1 ano, tem 5 anos, elas são totalmente dependentes do pai. É o pai que provê o alimento, é o pai que coloca o alimento na mesa com o seu trabalho, é o pai que supre as necessidades desse filho. E da mesma forma somos nós que somos frágeis, dependemos desse Deus tão bom e tão maravilhoso para que possamos ter o pão de cada dia na nossa mesa. Por mais que você pense que você conquista isso com sua força, com seu braço, com o seu trabalho, e de fato deve ser mesmo com o seu trabalho. Mas se Deus não nos abençoar, nós não conseguimos nem levantar da cama para trabalhar, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos respirar, nós não temos vida. É a graça do Senhor que mantém a nossa vida. Então
o principal aqui é o relacionamento entre Deus e o seu Filho. Quando nós vamos a Deus todos os dias, nós falamos com Deus todos os dias, se estabelece aí um relacionamento. Agora, esse vir a Deus para falar com Deus a respeito do pão para hoje, não pode ser de forma interesseira, tem que ser realmente em forma de dependência, mas reconhecendo também a bondade e a misericórdia de Deus. Imagine comigo se o seu filho vai até você só quando precisa de alguma coisa. Sabe, quando te procura só porque está precisando de alguma coisa. E isso é uma relação doentia, porque quando isso se estabelece, quando a pessoa te cumprimenta, quando a pessoa chega, quando a pessoa te visita, você já sabe que ela está querendo alguma coisa, porque é uma relação de interesses. Por isso nós não podemos ter uma relação de interesses com Deus. Como que você se sente como pai ou mãe se o seu filho se comporta assim com você? Você se sente mal, provavelmente. E por que a gente acha que Deus se sente bem com essa situação? Quando a gente vai à presença do Pai, só quando a gente precisa de alguma coisa. Só quando as coisas apertam, só quando a morte está beirando, né? E quando a morte está por perto, a gente não faz só a oração do Pai Nosso, né? A gente faz a oração dos profetas, a oração dos reis, a oração do Pai Nosso, as orações de Paulo, as orações dos salmos. A gente faz todo tipo de oração, porque o perigo está próximo, só Deus pode nos livrar. Então essa relação com Deus ela tem que ser mais saudável, ela não pode ser assim uma relação de interesses. Eu quero pontuar 3 coisas aqui dentro desse versículo de número 11, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, para que nós possamos ser edificados assim na palavra de Deus. O primeiro ponto é esse que eu mencionei, é que o pão nosso de cada dia estabelece um relacionamento. Uma vez que você vai diante da presença, diante do Pai, todos os dias você cria um vínculo, você cria um relacionamento, você cria uma intimidade, desenvolve uma intimidade com o Pai, porque você está conversando com Ele todos os dias, você está se aproximando dele todos os dias, você pede o pão, você agradece pelo pão, e a vida não é só pão, então nós temos mais coisas para agradecer a Deus do que simplesmente o alimento que nós temos na nossa vida para nos sustentar todos os dias. Então começa a se tornar um relacionamento saudável. Isso começa a ser prazeroso porque nós estamos aprendendo a nos achegar ao Pai todos os dias. E nós começamos a chegar ao Pai não por interesse, mas pelo prazer da companhia. É muito mais agradável, muito melhor quando o filho simplesmente quer a companhia e não simplesmente quer alguma coisa de nós. Simplesmente poder sentar junto à mesa pela companhia, assistir um filme junto pela companhia. Quando nós nos comportamos dessa forma, a relação ela é mais saudável. E da mesma forma os pais, de uma forma geral, todos os relacionamentos. Então, com Deus nós também devemos nos relacionarmos dessa forma. Amém? Então a questão aqui não é simplesmente o pão. Por quê? O versículo de número 8 vai nos dizer assim, voltando um pouquinho aí do 11 para o versículo de número 8, Evangelho de Mateus capítulo 6, diz assim, na segunda parte, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peças, antes que lhe peçais. Deus, Ele sabe que nós precisamos de pão todos os dias, de alimento todos os dias. O versículo de número 8 diz que antes da gente pedir, Deus já sabe qual é a nossa necessidade. Então por que no versículo de número 11 ele diz que nós devemos pedir o pão de cada dia? Justamente um dos pontos é o relacionamento com Deus. Então a questão em si não é simplesmente o pão, não é simplesmente a necessidade, mas é a intimidade com o Pai. É essa convivência com o Pai. E quando o relacionamento vai crescendo, o pão é só o pão. Quando a intimidade vai aumentando, o pão é só o pão. Quando o prazer da presença de Deus vai aumentando, o pão é simplesmente o pão. Não é a parte mais importante, é uma parte necessária que Deus sabe que nós precisamos e Ele vai suprir as nossas necessidades, não vai nos deixar faltar, mas não é o principal na busca diária pelo pão. O relacionamento, a proximidade com Deus, isso sim. Amém? Então, o pão, ele trata apenas do alimento, mas Jesus já nos disse
né, no Evangelho de Mateus, que no capítulo 4, que não só de pão viverá o homem. Então a vida é mais do que simplesmente o alimento. Nós precisamos de sentido na vida, nós precisamos de propósito, nós precisamos de sonhos, de objetivo. E esse sentido na vida, na nossa vida, quem dá é o Espírito Santo de Deus, porque Deus é a essência da vida. Por isso é que Ele traz um sentido real para o nosso coração. Amém? Então o primeiro ponto é estabelecer um relacionamento com Deus nessa busca diária da presença de Deus. O segundo ponto que nós colocamos aqui, nessa questão do pão nosso de cada dia, o segundo ponto é dependência de Deus. O pão nosso de cada dia significa dependência. Por quê? Porque nós estamos pedindo para hoje, não para amanhã, para daqui 1 ano, 5 anos. Nós gostaríamos mesmo de ter na nossa despensa assim, um alimento para 200 anos, porque nós não gostamos de depender de ninguém, nem de Deus. Nós gostaríamos de ter tudo sobrando, dinheiro sobrando, alimento sobrando, tudo sobrando, para que a gente se sinta mais confortável e não tenha dependência nem de Deus. Não gostamos de depender das pessoas, não gostamos de depender de ninguém para nada, gostamos de ser autossuficiente, mas sabendo disso ou não, nós somos dependentes de Deus. Nós gostaríamos de ter tudo em abundância para não depender até mesmo de Deus. Mas buscar o pão de cada dia é declarar a dependência que você tem do Senhor. Se Deus não nos abençoar, nós não teremos o pão de cada dia. Por mais que isso seja algo difícil para nós, um exercício, é algo que o Evangelho nos ensina. Uma dependência real desse Pai e desse Pai de amor. E quem é o dependente? O pai ou a criança? Então, no caso aqui, somos nós, que somos, entre aspas, essa criança que depende da provisão do Pai. E quando nós nos relacionamos com Deus e nós nos dependemos desse Deus, e quando nós somos como que criança na presença de Deus, tudo se torna melhor. Já percebeu que na fase de criança, na nossa fase infantil, nós ficamos deslumbrados com muitas coisas, estamos descobrindo coisas novas, nós abraçamos com mais facilidade, sorrimos com mais facilidade, brincamos com mais facilidade. Nós vamos ter problemas maiores de relacionamento quando nós nos tornamos adultos e independentes. Quando nós nos tornamos independentes, nos tornamos adultos, nós vamos ficando menos leve, nós vamos ficando mais amargurado, mais cheio de ressentimento. Criança geralmente não carrega esses ressentimentos. Então dependa do Senhor. Salmo 37, versículo 25 nos diz: fui jovem, agora sou velho, e jamais vi um justo desamparado, jamais vi a sua descendência mendigar o pão. Aqueles que clamam, aqueles que buscam e vivem a presença de Deus, eles serão supridos pela presença do Senhor. Amém? Esse é o segundo ponto. Primeiro, relacionamento, por isso vamos todos os dias. Segundo, vamos todos os dias porque dependemos de Deus. Então dependa de Deus, ore a Deus todos os dias, peça o pão todos os dias, agradeça pelo pão todos os dias e declare a sua dependência do Senhor, pois Ele é soberano. E eu te pergunto, o que você pode fazer a mais do que Deus? Se Deus não nos abençoar, quem é que pode nos abençoar? Se Deus não sustentar a nossa vida, quem é que pode sustentar a nossa vida? Nós mesmos? Jamais. Nós não conseguimos naturalmente mudar o fio de cabelo, fazê-lo branco ou preto pela nossa própria força. Nós fazemos isso de forma artificial, mas com a naturalidade da vida, não. Então, primeiro, relacionamento. Segundo, dependência. Terceira coisa é compartilhar. Percebe aqui que é o pão nosso, né? É o Pai nosso e o pão nosso. Então é o Pai de todos e o pão nosso, porque não é o meu pão. Nós poderíamos orar assim: Senhor, o pão meu me dai todos os dias. Mas o que ele ensina aqui é o pão nosso de todo dia, dai-nos hoje. E Jesus mais uma vez aqui quebra a questão do egoísmo.
a questão do individualismo, a qual nós corremos o risco de viver uma vida totalmente individualista, totalmente avarenta, uma vida de competições, uma vida onde nós ficamos competindo uns com os outros, disputando lugar ao sol. Não é isso que o Evangelho ensina para nós. Então, o pão também é nosso, é algo que nós precisamos aprender a dividir, a compartilhar. E não se trata somente do pão, se trata da vida como um todo. Para a gente não viver uma vida de indiferença. A vida cristã não dá espaço para a indiferença. Ela dá uma orientação para o compromisso. Imagina se Deus fosse egoísta. Você pede algo para Deus, uma necessidade, Deus é egoísta, Deus pensa assim, não, eu prefiro deixar a bênção aqui, como se tivesse um depósito de bênção. Vamos imaginar, não, eu prefiro deixar a bênção aqui do que distribuir aos meus filhos. Imagina se Deus fosse mesquinho, né? Deus ficasse fazendo conta de 50 centavos, Deus ficasse fazendo conta dessas coisas que são pequenas, que são secundárias na vida. Deus, ele é generoso, por isso ele nos ensina a ser generoso. Então o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o nosso é compartilhar. É mais do que só para mim. É para mim e para os meus irmãos. É para mim e para todas as pessoas que precisam tanto quanto eu. Amém? No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 13 até o versículo 21, vai contar ali uma parábola de um homem que estava juntando bens, cereais, e nos dias de hoje seria aquele homem que trabalha e fica sempre juntando dinheiro, guardando dinheiro e não desfruta daquilo que tem porque ele é preso nisso. E lá no versículo 20, versículo 21 por ali, do Evangelho de Lucas capítulo 12 vai dizer: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. O que você tem para oferecer? O que você tem para apresentar diante de Deus? O que você tem para apresentar de obra no reino de Deus? Então a Bíblia chama de louco aquele que fica juntando recursos, brigando, disputando por coisas que vão ficar por aqui, por coisas que são perecíveis, porque na obra de Deus nós fazemos aquilo que é eterno. Tudo que nós fazemos na obra de Deus será lembrado e recompensado na eternidade. Então, como que a Bíblia trata um homem que só pensa em trabalho, que só pensa em dinheiro, que não viaja com a família, que não desfruta dos bens com a família, que não abençoa, que não presenteia, que não compartilha, que não divide o pão, que não abençoa o necessitado? A Bíblia trata como um louco, para você ver a seriedade da questão que nós estamos tratando aqui, do pão nosso de cada dia, do compartilhar, não somente o pão, mas compartilhar a vida. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Amém? Então, esse pão nosso de cada dia dai-nos hoje estabelece relacionamento, porque o versículo 8 diz que Deus já sabe o que nós precisamos e ninguém sobrevive sem alimento. Deus já sabe disso, né? Então, a questão principal é relacionamento. A segunda questão do pão de cada dia é a dependência de Deus. Nós recorremos a Deus todos os dias da nossa vida em oração. E a terceira coisa do pão nosso de cada dia é sobre o compartilhar, porque é nosso, não é o meu pão. Então, compartilhe não somente pão, compartilhe a vida, compartilhe palavra, compartilhe alegria, compartilhe a generosidade. Não que você tenha que doar e dar tudo que você tem, é segundo as suas condições, segundo a sua boa administração, suas possibilidades. Você só não pode ser indiferente, mesquinho e egoísta, porque o pão nosso de cada dia é nosso. Só por hoje, que Deus nos abençoe com pão e que Deus continue acrescentando vida para nós. Há uma frase que diz assim, não me lembro agora o autor, ou se é uma frase anônima, que diz assim: o que é meu é seu e o que é seu é seu. No sentido de compartilhar, de dividir não somente o que temos, porque as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas é para que nós possamos abençoar outras pessoas. Amém? Tudo que Deus nos dá serve não somente para nós, mas para que possamos também abençoar outras pessoas. E que assim seja
na nossa vida, para que possamos viver a oração do Pai Nosso e não simplesmente saber que ela existe, não simplesmente saber a letra. Só por hoje nos dê o pão. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã. Amanhã nós voltaremos aqui para falar sobre o versículo de número 12, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Um assunto central na vida cristã, a questão do perdão, e é uma mão dupla, não é uma única mão, é uma via de mão dupla. Então até amanhã, fica com Deus e que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus.